Graça e paz, amado e amada de Deus, estamos aqui para mais um encontro com a Palavra de Deus em família e dou graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós e nos salvou desta geração perversa, deste mundo de pecado e nos atraiu para Ele com seu amor e pelo poder de Deus. Poder de Deus que foi demonstrado em algo que o ser humano poderia até considerar como fraqueza, porque foi lá na cruz, onde ele se humilhou diante de toda a humanidade, diante do Pai. Se humilhou, ele se entregou ali, nu, pregado naquela cruz, vertendo o seu sangue e morrendo pelos nossos pecados, mas sendo ressuscitado pelo poder de Deus, para que nós pudéssemos então ser justificados. Assim como Deus, através do poder do seu Espírito Santo, ressuscitou a Jesus Cristo, assim também todos nós que estamos em Jesus Cristo seremos ressuscitados à semelhança do seu Filho amado. E aí então seremos adotados como filhos de Deus. Porque foi esse o poder que ele nos deu. Ele veio para os seus e os seus não o receberam, mas a todos quantos os recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da vontade da carne e do sangue, mas da vontade de Deus. Tivemos ali um novo nascimento. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador e Senhor, então recebemos do Pai o poder de sermos adotados como filhos. Isso é maravilhoso. Amados, hoje nós temos um tema para refletir, que é o poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Lucas capítulo 14, versículo 11, vai dizer assim, Jesus dizendo: porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Todo aquele que se exalta, todo aquele que tem orgulho, soberba e acha que é alguma coisa, esse será humilhado. Mas todos aqueles que se humilham à semelhança de Jesus Cristo, porque ele, sendo Deus, se despiu da sua glória, veio, se tornou um ser humano como qualquer um de nós e foi tentado em todas as coisas que nós somos tentados, todas elas, mas venceu todas elas. Venceu o pecado, venceu o mundo, venceu a morte e foi ressuscitado pelo poder de Deus. A morte não poderia retê-lo. Mas Jesus se humilhou. E ele se fez como servo, e para nos ensinar a sermos humildes diante de Deus, porque só sendo humilde diante de Deus e nos despindo de toda arrogância e de toda soberba, é que nós somos capazes de, por amor, pela fé, obedecer a Deus. Porque para o ser humano é humilhante obedecer outra pessoa. Então o mundo não consegue obedecer a Deus, a menos que receba poder para isso. E esse poder vem pela fé em Cristo Jesus. Deus deu a lei, os mandamentos, que nunca teve ou tiveram o poder de fazer com que as pessoas obedecessem a sua lei. Mas então Jesus vem e nos dá essa condição, essa capacidade. Hoje, pelo poder que ele nos deu, ele fez habitar o Espírito Santo Deus em nós, para que nós pudéssemos, em primeiro lugar, sermos testemunhas dele. Testemunha de tudo que ele fez na nossa vida. Quando nós o fazemos Senhor da nossa vida, nós permitimos que ele reine através de nós. Quando nós, então, nos colocamos naquela cruz, e ele no trono do nosso coração, aí sim nós recebemos esse poder
também para resistir às tentações que virão. Não adianta nós orarmos a Deus e pedir para que Deus não nos dê tentações. Elas fazem parte, elas estão aqui no mundo. O tempo todo somos bombardeados de tentações, é impossível impedi-las. Mas nós recebemos poder para resistir a elas e não cair no pecado. Essa é a oração, inclusive, parte da oração que Jesus mesmo nos ensinou. Pai, não nos deixes cair em tentação. Cair na tentação. Não é nos livre da tentação. Não é. Se o próprio Senhor Jesus foi tentado, foi ao deserto e foi tentado por Satanás, nós também somos. Amados, então vamos lá, né? O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, na nossa humildade, na nossa humilhação, né? É esse o significado de humilhação na palavra de Deus. Eu quero começar a ler com vocês aqui em 1 Coríntios, capítulo 1, nós vamos ler primeiro os versos 12 e 13. E enquanto isso, vamos fazer aqui uma oração e pedir ao Senhor que nos ajude. Pai, estamos diante aqui da Tua santa palavra. Senhor, nós não somos capazes de compreendê-la sozinhos. Por isso eu peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo revele-a no nosso coração. Revela, Senhor, a Tua palavra no coração, na mente de cada um dos amados que acompanha este devocional. Guia-me, Senhor, na explicação, na orientação. Guia-me, Pai, ao expor as Sagradas Escrituras, ó Pai. Que eu não ensine erros, que eu não vá além e que eu não fique aquém daquilo que o Senhor, por sua soberania, quis revelar a nós, Pai. Porque em Deuteronômio 29, diz, o Senhor diz, que as coisas reveladas a nós foram reveladas, aí aos nossos filhos. Mas as encobertas pertencem única e exclusivamente ao Senhor. E tudo que havia de ser revelado já foi revelado através da Tua palavra que é inspirada. Revela, Senhor, o Teu caráter, as Tuas ordenanças. Revela, Senhor, o Teu Filho amado no coração de cada um de nós. E ajuda-nos, Pai, a nos santificar, a dia após dia nos tornarmos um pouquinho mais semelhantes ao Senhor, por amor que temos a Ti, Pai, por temor, por respeito, em nome de Jesus. Amém. Amados, 1 Coríntios 1, 12 e 13 diz assim, refiro-me ao fato de cada um de vocês dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Então veja, Paulo estava falando para a igreja de Deus que estava lá em Corinto, porque estava havendo uma divisão entre as pessoas e cada um estava dizendo, não, eu sou de Paulo, o outro eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, né, que era um evangelista também muito eloquente daquele tempo e que pregava as Escrituras, pregava Jesus Cristo ali naquela região. E alguns diziam, eu sou de Cristo. Então Paulo aqui está dizendo para eles, será que Cristo está dividido? Foi eu que fui crucificado no lugar, em favor de vocês? Ou será que eu batizei algum de vocês em meu nome? Então veja, amados, Paulo está deixando claro ali, né? Hoje em dia existe ainda muito disto. Eu sou devoto de fulano, de ciclana e assim por diante. Amados, nenhum desses morreu em nosso lugar. Quem morreu por nós foi Cristo. O próprio Deus veio à terra, se tornou humano e morreu em nosso lugar,
abriu o caminho para que nós tivéssemos então uma relação direta com o Pai. Então veja que o próprio Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, porque quando Cristo ascende aos céus, envia o Espírito Santo para nós, para a igreja e para dentro de cada um de nós. E nós então nos tornamos o templo do Espírito Santo. E pela fé, e por amor, e pela obediência, Cristo, Jesus e o Pai vêm e fazem morada juntamente com o Espírito Santo em nós. Paulo estava explicando isso. Acordem, não se deixem enganar. E aí ele continua, aqui eu vou pulando alguns versículos, mas eu até oriento que vocês leiam o capítulo todo. Mas nós vamos ler agora a partir do verso 17. Eu não disse, mas como sempre, aqui embaixo, no descritivo, você tem todo o texto nesta versão que eu estou lendo, que é a Nova Almeida atualizada, versão NAA. Diz assim a partir do verso 17, afinal, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. A palavra, vejam só, a palavra da cruz, ou seja, o que ela representa, né, que é a morte e a crucificação de Jesus Cristo, é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Fazendo aqui uma parte, Romanos, capítulo 1, no verso 16, o apóstolo Paulo vai dizer assim, que ele não se envergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos os que creem. Creem. Isso é a fé. Quando nós cremos no Evangelho, ela se torna o poder de Deus para a nossa salvação. Por quê? Porque nós nos livramos de todo engano, de toda mentira, de todas as fábulas, de todas essas discussões, eu sou desse, eu sou daquele, eu sou devoto de um, devoto de outro. Não, Cristo Jesus, Ele é o nosso foco, é o alvo. Nós deixamos, quando nós cremos no Evangelho, nós abandonamos todas as outras coisas e elas ficam para trás. Paulo vai dizer isso, e deixando para trás todas as outras coisas, eu prossigo para o alvo, para a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amados, Ele é o nosso foco. Busque a Jesus Cristo, porque buscando a Cristo, Jesus, que é o Verbo de Deus, é a palavra de Deus que se fez carne, que se tornou humano. Então é através de Jesus que nós chegamos ao Pai. Ele é o único mediador entre a humanidade e Deus. O apóstolo Paulo vai dizer isso na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 2 e versículo 5. Continuando aqui, amados, verso 19. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. E isto está entre aspas. Por quê? Porque não existe a loucura, a sabedoria humana é loucura diante de Deus. Então Deus está dizendo aqui, eu vou destruir a sabedoria dos sábios, porque eles se acham sábios. Eles são orgulhosos, eles são soberbos, eles acham que sabem todas as coisas, mas não sabem nada. São loucos, se acham sábios, mas são loucos, porque se perdem, né? E aí continua no verso 20, onde está o sábio? Onde está o escriba? Né? O escriba era aquele que conhecia as escrituras, né? Mas não conheceu a Cristo. Ou seja, as próprias escrituras apontavam para Jesus Cristo, todas as profecias, desde Moisés, que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, de Gênesis a Deuteronômio, e lá em Gênesis já havia ali a primeira profecia a respeito de Jesus Cristo. E aí seguiu com Samuel e todos os outros profetas. Então, amados, todos eles falavam de que Jesus Cristo.
As profecias foram cumpridas em Jesus Cristo. E foram muitas profecias. Então, eles se achavam sábios, os escribas, né? Então, continuando, onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Verso 21, visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Então veja, a sabedoria humana não pode conhecer a Deus, porque ela é soberba, porque ela é orgulhosa, porque ela não leva em conta a palavra de Deus. Continuando, Deus achou por bem, então já, né? O mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Pregação do quê? Pregação da cruz de Cristo, pregação de Jesus, da sua obra redentora, salvadora, transformadora. Transformadora aqueles que permitem, né, serem transformados. Continuando aqui. Verso 22. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Não é? A filosofia veio lá da Grécia, né? Tem lá Sócrates, Platão, Aristóteles e tantos outros, né? E aí, ali é o berço da sabedoria, né? Então é assim, os gregos buscavam sabedoria e os judeus pediam sinais para crer, né? Continuando verso 23, mas nós quem? Os apóstolos, pregamos o Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, que pediam sinais e esperavam ali o ungido, um descendente de Davi, o ungido de Deus, Cristo significa isto, ungido, Messias é a palavra hebraica, Christos é a palavra grega para ungido. Eles esperavam esse ungido para libertar Israel. Então esperavam ali um rei guerreiro, político e etc., que libertasse Israel dos romanos naquela época. Os judeus, os israelitas, eles vinham de quase 5 séculos de domínio estrangeiro. Então eles foram dominados, né? Foram dominados pela Babilônia, pelos medo-persas, pelos gregos e agora eram dominados pelos romanos. E então eles pediam sinais, mas sinais assim, sinais de poder para entender. Mas isso é loucura para eles, a cruz de Cristo. Por quê? Porque é uma fraqueza. Na visão dos judeus era uma fraqueza de Deus. Fraqueza. Estava ali crucificado e morto. Assim, como pode, né? Por isso que eles escarneciam, né? Eles zombavam de Jesus Cristo na cruz. Se você é realmente o Filho de Deus, desça da cruz, que nós creremos em você, né? Diziam ali os sacerdotes, né? Que estavam ali, né? Os judeus, os saduceus, os fariseus, etc. Estavam ali, estavam zombando. Se você é mesmo Filho de Deus, desça da cruz que eu vou crer em você. Porque aquilo para eles era uma fraqueza. Foi a morte, era naquela época a morte mais vergonhosa. Por isso, olha só, verso 22 de novo, né? Porque os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e é loucura para os gentios, né? Então não somente os gregos, mas também todos os gentios, quer dizer, todos que não são judeus. Então nós somos gentios, né? Mas alcançados pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Verso 24. Mas para os que foram chamados, e eu espero e oro todos os dias, para que cada um de vocês que ainda não aceitou a Jesus Cristo como seu Senhor, único e exclusivo Senhor e Salvador, de forma pública, porque todo aquele que se envergonhar de Jesus Cristo, Jesus se envergonhará dele diante do Pai. Todos que negarem, declarar publicamente Jesus como seu Senhor,
Jesus também o negará diante do Pai. Então, amados, isso é palavra de Deus, não é minha. Então, eu só estou aqui para reproduzir a vocês, eventualmente, aquilo que vocês ainda não tenham lido, entendido e assim por diante. Por amor a vocês. Eu estou aqui para servir a Deus. Então, eu não posso ensinar a vocês e pregar a vocês nada que não esteja nas Sagradas Escrituras. Amém? Continuando. Então, verso 24 de novo, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus, olha só, na visão dos gentios, né? A loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. Então veja, enquanto a sabedoria e filosofia dos gregos, né, e dos gentios achavam, né, que era uma fraqueza aquele homem pregado na cruz, não é? Olha só, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. O que era loucura de Deus, morrer, loucura de Deus, loucura por amor, morrer na cruz por nós pecadores, morrer na cruz por todos aqueles que não buscavam a Ele, morrer na cruz por todos aqueles que eram rebeldes à sua palavra, morrer na cruz por todos aqueles que o aceitam como Senhor a partir de um determinado momento da vida. Isso só pode acontecer no momento em que a pessoa tem consciência. É por isso que na Bíblia todos eram batizados após compreenderem a palavra de Deus, compreenderem a obra de Cristo, crerem na obra e ressurreição de Cristo. Aí então eram batizados. E esse batismo representava o sepultamento da velha natureza e a ressurreição, agora numa nova natureza, não mais uma natureza humana, mas uma natureza espiritual, com poder. Poder para testemunhar, poder para anunciar a palavra de salvação, o evangelho da graça, poder para resistir às tentações e ao pecado. Amém? Continuando. E a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Então veja, os judeus achavam uma fraqueza. Jesus está ali, pregado na cruz. Mas essa fraqueza que eles imaginavam foi justamente o poder de Deus para a salvação de todos os que creem. Creem não apenas na sua obra e na sua morte por crucificação, mas na sua ressurreição pelo poder de Deus. Porque agora, à semelhança de Cristo, nós também seremos ressuscitados para a glória de Deus. É verdade, amados, que todos serão ressuscitados. Todos. Tanto os ímpios, os pecadores, os que morreram sem Cristo, quanto aqueles que morreram com Jesus Cristo e, portanto, receberam o perdão dos pecados, né? Uns para a glória eterna, outros para a condenação eterna. Mas nós, os salvos, aqueles que aceitamos a Cristo, seremos ressuscitados primeiro e estaremos nas bodas do Cordeiro, na festa de casamento entre Jesus Cristo e a sua igreja, que é chamada de noiva na Bíblia Sagrada. Nós iremos para um banquete comemorar, né, a nossa salvação. Mas haverá uma segunda ressurreição, desta vez uma ressurreição para o juízo, para o tribunal de Deus. E ali então haverá o julgamento. E Apocalipse fala muito disso, não apenas Apocalipse, mas nós vamos ver isso também sendo falado através de outros profetas e apóstolos, no Novo Testamento, inclusive. Vamos continuando aqui. Verso 26. Irmãos, considerem a vocação de vocês. Considerem a vocação de vocês. Que vocação é essa?
é a vocação de Deus em Cristo Jesus. Considere a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, embora alguns foram. Nem muitos poderosos, nem muitos, portanto, alguns foram. Nem muitos de nobre nascimento, mas alguns foram. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. A Bíblia está recheada dessas histórias. Então, o que Paulo está falando aqui? De humildade. Humildade. Então, há poderosos que se tornaram humildes diante de Deus. Há sábios que se fizeram humildes diante de Deus. Paulo mesmo considerou todo o seu aprendizado, e Paulo foi uma pessoa muito instruída, falava 4 línguas, conhecia com propriedade o Antigo Testamento, que eram as escrituras daquela época. O Novo estava sendo escrito, né? Então, veja que Paulo falou, eu considero tudo como estrume para alcançar a sublimidade de Jesus Cristo. Então, amados, olha só, né? Não importa a minha faculdade de administração, a minha pós-graduação de gestão de pessoas, o meu MBA executivo em administração com foco em recursos humanos pela Fundação Getúlio Vargas, as minhas especializações em tantas coisas. Agora, eu acho que eu estou fazendo a faculdade que é a mais importante da minha vida, né? Que é teologia. Então, mas eu quero dizer o seguinte, que tudo isso que eu falei não vale nada perto da sublimidade da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é sublime, ela sobrepõe todas essas coisas. Então eu considero todo esse meu aprendizado como uma base que talvez Deus tenha usado para me fazer compreender talvez um pouco mais a palavra dele. Mas eu me humilho diante de Deus para considerar que a palavra dele vem acima de qualquer coisa. Continuando aqui, amados. Verso 28, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são. O mundo acha uma loucura a nossa pregação, mas ela é poder de Deus para a salvação dos que creem e para a perdição dos que não creem, que continuam no seu orgulho e na sua soberba. Verso 30, mas vocês são dele quem? De Deus, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Amados, então eu não me glorio de nada, de nenhum feito, nenhum diploma que eu tenha acumulado ao longo da vida. Não me glorio, nada disso. Hoje eu reconheço que tudo isso veio das mãos de Deus. E sem Ele eu não teria feito absolutamente nada. Mas eu me glorio em Jesus Cristo, em Deus e no Espírito Santo Deus. Amados, Paulo vai falar uma coisa muito interessante que trata também dessa questão de humildade, fraqueza, que é igual a poder de Deus, e arrogância e soberba, que é igual a humilhação. Isso está lá em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, nos versículos 1 a 10. E diz assim, se é necessário que eu me glorie, ainda que não seja conveniente, vou falar a respeito das visões e revelações do Senhor. Então, o Senhor Jesus revelou algumas coisas para o apóstolo Paulo. Ele falou, se eu tiver que me gloriar em alguma coisa, eu vou me gloriar a respeito dessas visões. E ele continua no verso 2. Conheço um homem, olha a humildade dele, ele nem diz que é ele próprio.
Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, até o paraíso. Se isso foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus sabe, porque ele acha que foi uma visão. E sei que esse homem, se no corpo ou sem o corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, indizíveis, ou seja, que homem nenhum tem permissão para repetir. Então toda a visão que foi dada a ele, ele não podia compartilhar. E aí ele vai explicar por quê. Desse homem eu me gloriarei, não porém de mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei louco, porque estarei falando a verdade. Ou seja, se ele tivesse que se gloriar nessas visões que ele recebeu, ele não seria louco, porque ele estaria contando a verdade. Mas evito fazer isso para que ninguém se preocupe comigo mais do que vê em mim ou do que ouve de mim. Olha o que Paulo está dizendo. Se eu contar para vocês tudo que eu vi no paraíso, coisas, aí ele vai falar em outras cartas, né? Ele vai dizer que aquilo que tem preparado para aqueles que amam a Deus, olho humano nenhum viu. Não passou pelo coração e pela mente humana nada do que tem lá, de tão maravilhoso que é. O Apocalipse vai contar um pouquinho, vai dar uma ideia, porque o apóstolo João fala um pouco disso. O apóstolo João também foi levado aos céus e escreveu tudo aquilo que viu e ouviu do próprio Senhor Jesus Cristo. Então, por isso, Paulo estava dizendo, se eu contar como é lá, vocês vão ficar muito mais preocupados com isso do que preocupados com o Evangelho, que é o caminho para chegar lá. Não adianta vocês olharem para o destino se vocês não entenderem o caminho, que é Cristo Jesus. Por fé, por amor, por respeito a Deus. Continuando aqui, amados. Verso 7. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Amados, Paulo não diz claramente o que é esse espinho na carne. Poderia ser uma doença. Então, alguns estudiosos acham que Paulo teve ali malária durante as suas viagens missionárias e ficou cego ou perdeu muito da sua visão. Tanto que ele vai dizer para os Efésios, por exemplo, olha, eu sei que se possível fosse, por amor, vocês dariam os próprios olhos de vocês para que eu voltasse a enxergar. Então, alguns acham que é isto, né? Outros falam que é uma tentação que vem, né? Por isso o mensageiro de Satanás, né? Esbofeteando ele, para ele entender que ele é fraco, ele é um ser humano, né? Que ele precisa lutar, crucificar a sua carne todos os dias, lutar contra o pecado. E por que acham isso? Porque Paulo vai dizer mesmo, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Maldito homem que sou, quem me livrará do poder dessa carne, desse corpo? E aí na sequência vai dizer, graças a Deus, por Cristo Jesus eu sou salvo, porque se eu dependesse de mim, eu estaria perdido. Então alguns acham que é isso, que é uma tentação que ele tem, mas não importa. O que importa é que esse espinho na carne fazia com que Paulo entendesse que ele é um ser humano limitado e precisava da graça de Deus. E aí ele continua aqui. Verso 8. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então Paulo orou ao Senhor, pedindo, Senhor, me livra disto, né? E eu confesso a vocês, amados, que eu já fiz isso muitas vezes, né? E eu tenho certeza que cada um de vocês, porque todos nós somos humanos, oramos por isso. Seja na língua, né? Na ira, seja em qualquer outra coisa.
cada um de nós tem ali os seus motivos de oração a Deus pedindo que tire. Mas Deus não vai tirar, mas Ele vai dar poder para que a gente resista e vença. Assim como Cristo venceu, nós também venceremos. Nele somos mais que vencedores. Continuando aqui, verso 9. Então ele me disse, a minha graça é o que basta a você, Paulo. Não peça para tirar esse espinho na carne. Lute contra isto, faz parte, né? Porque você vai crescer com isto, né? Porque na medida em que você luta e vence, você se fortalece. Então, na perseverança, você vai ser cada vez mais forte. E dependa de mim, porque você é fraco, mas o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Assim como eu demonstrei fraqueza naquela cruz, mas pelo poder fui ressuscitado, pelo poder do Espírito Santo, na minha fraqueza. Ao vencer o mundo, o pecado, eu recebi poder, ressuscitei e você ressuscitará comigo. Vou continuar aqui o verso 9, vou começar de novo. Então ele me disse, a minha graça é o que basta a você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Deus, o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Amados, olha isto. Sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Quando sou fraco, então é que sou forte. Amados, muitas vezes as pessoas desanimam da obra de Deus por doenças, por aflições, por angústias, por perdas que sofrem. Mas essas pessoas, elas não têm amor a Cristo. Porque se tivesse amor a Cristo, elas se gloriariam nisto, por amor a Cristo. E aí então, nessa fraqueza humana, o poder de Jesus Cristo se aperfeiçoaria em você. Ele daria a você poder para continuar na obra e fazer cada vez mais e salvar pessoas para Cristo, almas para o reino de Deus. Porque o mundo, Satanás que reina temporariamente neste mundo, quer desviar as pessoas da palavra de Deus, do Evangelho, da salvação. É assim que Satanás quer ferir o coração de Deus. Mas a palavra diz que Deus ama o ser humano e não quer que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos. E é só por isso que Cristo ainda não voltou. Porque quando Ele voltar, e isso acontecerá repentinamente, será tarde demais. Não haverá mais tempo de arrependimento e conversão. Porque a igreja será arrebatada, os mortos em Cristo ressuscitarão, e todos se encontrarão com Ele nas nuvens e estarão com Ele para sempre. O Espírito Santo sairá da terra, e quem ficará para a grande tribulação, sem Deus na terra, sem o Espírito Santo. Então, ainda há tempo. Busque ao Senhor enquanto Ele está perto. Busque-o de todo o teu coração. Continuando, amados, já caminhando aqui para o final da nossa reflexão, vamos falar aqui do poder da cruz, que é loucura para os judeus, ou escândalo para os judeus e loucura para os gregos, né? E vamos ver então, para finalizar, Colossenses, capítulo 2, versículos de 8 a 15, que diz assim: tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Cristo, a palavra de Deus encarnada, o Logos de Deus, o Verbo de Deus. Amados, eu sempre falo isso
para que entre no coração de vocês. A palavra de Deus é o próprio Deus falando conosco. Continuando aqui, verso 9, porque nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade, toda a plenitude de Deus. Também nele vocês receberam plenitude. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Amados, os judeus eram circuncidados na carne como uma demonstração da aliança que haviam feito com Deus. Mas essa aliança não foi seguida. Eles desobedeceram a Deus. E então Cristo veio e fez uma nova circuncisão, agora espiritual. A circuncisão com todo o corpo. Ou seja, nós fomos sepultados, a velha essência, a nossa essência humana, sepultada no batismo, ao aceitarmos Jesus Cristo. Esse é o significado do batismo nas águas, é o sepultamento, por arrependimento, de tudo que fazíamos contrário à palavra de Deus. E agora, então, ressuscitamos em poder, em espírito, para fazer a vontade de Deus. E aqui ele continua. Verso 12. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então, amados, o Evangelho é o poder de Deus. O batismo foi uma ordem do Senhor. Jesus Cristo, lá no capítulo 28 do Evangelho de Mateus, nos versículos 19 e 20, ele nos deu uma ordem. Deu a ordem a todos aqueles que foram salvos por ele. Isso é para todos os cristãos. Vão, preguem o Evangelho a todas as nações. Façam discípulos de todas as nações, discípulos para ele. O discípulo segue o Mestre, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os tudo aquilo que eu vos ordenei. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, essa é uma ordem de Cristo. Então, veja que fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é um mandamento de Deus. Ensinando, né? Então, o discípulo, ensinando o discípulo a obedecer a Deus. E a outra ordenança, porque foram apenas duas, né? Foi a ordem de pregar, o batismo, e a ceia, que é o momento, então, de nós lembrarmos que Jesus Cristo entregou o seu corpo e o seu sangue em favor de nós, e que até que ele volte. Então, a ceia é o momento de nós recordarmos disso. É em memória de mim, né? Então, é para nós recordarmos que ele fez esse sacrifício por nós, para a redenção, ele nos comprou com seu sangue e ele voltará. Então é a promessa. Então tem uma lembrança de passado e de futuro. Uma promessa de futuro. Lindo demais isso. Continuando aqui, amados, verso 13. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças. Por quê? Porque eram os mandamentos, né? Todos os mandamentos que ele deu e que nós desobedecemos era o nosso inscrito, o escrito de dívida. Jesus Cristo fez o quê com esse escrito de dívida? Olha só, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Por quê? Porque nos condenava. Removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz. Amados,
A obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, ele morreu por nossos pecados. Então veja que ele pegou toda a nossa dívida, né? Toda a nossa dívida, que é infinita. Quantos pecados nós já cometemos ao longo da vida? Ele pegou todo esse escrito que nos condenava e ele colocou lá na cruz dele. Ele pregou na cruz, de modo que ele pagou por todos os nossos pecados. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Quando Jesus foi crucificado, Satanás achou que tinha vencido. Mas o poder de Deus, naquela cruz, nos salvou. Então, Jesus Cristo despojou os principados e potestades, todos Satanás e os seus anjos. Ele, sabe o que é despojar, amados? Quando eles iam para a guerra, eles matavam lá os inimigos e se apropriavam dos bens dos inimigos e levavam embora. Isso é despojo de guerra. Então tudo aquilo que eles ganhavam dos inimigos, levavam para a sua terra. Então esse é o despojo. Jesus Cristo despojou Satanás e os seus anjos. Despojou do quê? De nós. Satanás e os seus anjos nos tinha sob poder dele, quando nós andávamos contrários à palavra de Deus, sem Cristo, sem Deus no nosso coração, caminhando para a morte, para a perdição. E aí então Jesus triunfou na cruz e despojou os inimigos. Publicamente os expôs ao desprezo. Por quê? Porque eles não têm mais poder sobre nós. Triunfou sobre eles na cruz. Este é o poder de Deus. A cruz de Cristo, que é fraqueza para aqueles que se perdem, é o poder de Deus para nós que somos salvos. Vamos orar para terminar? Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado por essa obra redentora, Senhor, salvadora. Obrigado por ter nos amado tanto, Senhor, e por ter nos revelado Jesus Cristo ao nosso coração. E colocado no nosso coração, Pai, desejo de te conhecer, de ler as Escrituras, de meditar nela dia e noite, de nos afastar, Pai, de tudo que é contrário à Tua palavra e nos render ao Senhor Jesus Cristo, que é o caminho para o Senhor. Porque está escrito lá em João, capítulo 14, versículo 6, Senhor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E eu creio, Senhor, que a Tua palavra é a verdade. Peço que o Senhor nos santifique, Pai, na verdade, conforme João, capítulo 17, versículo 17. Pai, pelo poder da Tua palavra, por Tuas promessas, alcança-nos, Senhor, e através da nossa salvação, quando nós tivermos, Pai, todos aqui, Pai, que estão ouvindo, quando nós tivermos de verdade, Pai, seguindo a Tua palavra, recebendo o Senhor como o Senhor da nossa vida, o nosso Salvador, e andando nos Teus caminhos, Senhor, buscando intimidade diariamente em oração contigo. Pai, enche-nos com o poder do Seu Santo Espírito e ajuda-nos, Senhor, a nos santificar dia após dia, porque o nosso prazer, Pai, está na Tua palavra, na Tua presença, e um dia estar com o Senhor, Pai, eternamente, face a face, conhecendo o Senhor, assim como somos conhecidos pelo Senhor. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Amados, uma semana de bênçãos na presença de Deus, cheio da sua graça, meditando na palavra do Senhor, dia e noite.
se afastando dos caminhos dos ímpios, dos conselhos dos ímpios, caminho dos pecadores, se afastando da roda daqueles que zombam da palavra de Deus, dos escarnecedores. Mas sejam pessoas que têm prazer na palavra de Deus e nela meditem dia e noite. Em nome de Jesus. Amém. Até segunda-feira que vem, se o Senhor permitir.